Nesse vídeo eu vou te passar um guia completo de como andar de metrô em Paris após a vinheta. Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. E agora a gente vai falar um pouco sobre como que você anda de metrô em Paris, que é uma cidade que o metrô é super bacana, funciona de maneira simplificada, tem que tomar alguns cuidados, mas no metrô em si ele funciona de uma maneira muito boa. Eu vou falar tudo que você precisa saber. Uma coisa que você precisa saber de primeira sobre o metrô de Paris é que ele funciona por meio de zonas. E essas zonas vão de 1 a 5. As zonas 1, 2 e 3 incluem todo ali o centro de Paris. Mas se você quiser ir, por exemplo, para a Disney de Paris ou o Palácio de Versalhes, aí eles já estão nas zonas 4 e 5. E o metrô opera diariamente das 5h30 da manhã até a 1 da manhã do outro dia. Se você planeja viajar para Paris, eu recomendo que você confira o meu roteiro de 5 dias em Paris, onde eu mostro tudo para vocês, como por exemplo, o roteiro completo da cidade, o que fazer todos os dias, dicas de restaurantes, dicas de lojas, dicas de hotéis e tudo isso com links, quais passeios eu recomendo e também dicas de transporte, dicas de visto, dicas de como viajar. Tudo isso é um roteiro completíssimo, com um precinho mais que especial e é recomendado por vários viajantes que já compraram. Confere apontando seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela agora. E se você quiser saber como utilizar o Google Maps para andar de metrô em qualquer cidade do mundo, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você. Um vídeo onde eu ensino como que você anda de metrô em qualquer cidade do mundo, explicando o que significa andar de metrô, né? Que é basicamente você pegar um trem indo para o destino que você pretende ir, quais estações você tem que pegar, e outro vídeo ensinando como utilizar o Google Maps, que é um aplicativo hoje que facilita 100% da sua vida para andar de metrô. Então vou deixar vários vídeos passando aqui no card para vocês. Para esse vídeo não ficar gigante, eu não vou repetir essa explicação. Mas para andar de metrô utilizando o Google Maps é muito simples, eu já fiz alguns vídeos mostrando na prática para vocês. E quais são os preços do metrô de Paris? Primeiramente, eu preciso falar para vocês que a partir de 2025 houve uma mudança em relação a isso, porque antigamente tinham algumas cobranças diferentes dependendo da zona que você estava, do tipo de trem que você estava, mas atualmente eles fizeram uma simplificação que foi boa em alguns sentidos e ruim em outros sentidos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, em primeiro lugar, agora você pode utilizar tanto o metrô normal quanto o trem RER ou RER, né? Que é o jeito, eu acho que eu pronunciei certo, mas escreve RER, R-E-R, você pode utilizar eles pagando a mesma taxa, que é de 2,50 € por viagem. E isso é até uma notícia boa por um lado e ruim pelo outro. É boa porque acontecia muito de às vezes você pegar um metrô do estilo RER, eu vou falar RER para ficar mais fácil, tá? De você pegar um metrô do estilo RER, só que você ter que comprar a passagem para um metrô normal, e aí se um conferente passava na viagem e conferia seu ticket e via que você estava com o ticket errado, você levava uma multa, que podia chegar a 50 €, um valor assim absurdo de caro. Então atualmente você paga só o mesmo valor para andar tanto no metrô normal quanto no RER, que é de 2,50 € por viagem. Mas em outros sentidos isso ficou um pouco negativo, porque antigamente a passagem custava 2,05 € e passou para 2,50 €. Isso para pegar qualquer viagem no metrô normal. Então teve um aumento, mas teve uma simplificação de você não ter que se preocupar de qual tipo de trem você está pegando. Se for um metrô normal ou um metrô RER, o preço é o mesmo. Outra mudança que pode ser boa ou pode ser ruim é que agora a taxa para você ir para qualquer um dos aeroportos de Paris virou fixa de 13 €. Antigamente você pagava um valor mais ou menos entre 10,50 até 15 €, dependendo de qual aeroporto você ia, de qual distância você ia percorrer. Mas agora a taxa é fixa de 13 € para qualquer um dos aeroportos de Paris. E com isso também houveram algumas mudanças em relação aos passes diários e semanais, como por exemplo o Navigo Liberté, que era um país muito utilizado por turistas, ele agora só será disponibilizado para moradores de Paris. Mas eles lançaram um novo passe que se chama Navigo Jour. Jour, que eu sei um pouco de francês, tá? Jour, que significa dia. Então, esse passe nada mais é do que um passe diário. Então, esse Navigo Jour, ele tem um custo de 12 € para viagens ilimitadas por um dia e não inclui trajeto para aeroporto. Mas você também pode comprar um passe que é chamado de Visit Paris e ele custa 29,90 € para viagens ilimitadas por um dia, incluindo o trajeto de Paris para os aeroportos. Caso você esteja planejando ir de Paris para algum dos aeroportos, você precisa saber que você pode pegar o metrô RER B para ir para o aeroporto de Charles de Gaulle, ou então a linha 14 do metrô para ir para o aeroporto de Orly,
que são os dois aeroportos principais de Paris. Tô falando um pouco mais rápido aqui porque realmente não tem muito o que dizer, gente. É só colocar no Google Maps o lugar que você vai ficar em Paris, para o aeroporto que você vai, coloca no Google Maps, ele já vai te dar a rota certinha por meio de metrô. Ou o contrário também, se você estiver no aeroporto e quiser ir para a sua hospedagem em Paris, coloca no Google Maps que ele já vai te dar qual que é a rota que você tem que pegar, qual que é o metrô, em qual estação você tem que descer e tudo mais. Então é muito simples, como eu falei, não vou me estender aqui nesse assunto de Google Maps, mas tem um vídeo explicando como que usa Google Maps para viagens de metrô, que assim, funciona como uma maravilha. E olha alguns exemplos de como que essa mudança ficou boa. Antigamente, para você ir de Paris para o Palácio de Versalhes, você precisava usar o RER-C, que é um trem mais caro, né? Ele custava 4,15 euros e agora a nova tarifa que é fixa é 2,50. De Paris para ir para o Stade de France, que é o estádio muito bonito que tem lá em Paris, também utilizava o RER-B, antigamente era 3,20, vai passar para 2,50, que é a tarifa fixa. Para ir de Paris para Disney de Paris, você utiliza o RER-A e o preço antigamente era de 5 euros e vai passar para 2,50 euros. E já para ir para o Palácio de Fontainebleau, você utilizava o RER-D, o preço era 5 euros e vai passar fixo para 2,50 euros. E é muito bacana falar sobre essa parte aqui da Disney de Paris, porque é um roteiro que o pessoal faz mais, né? Antigamente você precisaria pagar 5 euros para ir e 5 euros para voltar, utilizando o RER-A, que é o RER, que é o trem, né, que parte para a Disney de Paris. E aí tem algumas estações que você pode pegar esse RER, mas de qualquer lugar que você tiver em Paris, você consegue ir para uma estação de onde sai esse trem principal, que é o RER. Basta você utilizar o Google Maps. Se você estiver num hotel, você coloca do hotel para ir para a Disney. Ele provavelmente vai te falar, ó, pegue o metrô simples para ir para a estação tal, que é uma estação mais principal, mais central, e dessa estação principal você pega o RER-A e esse RER-A ele chega na Disney de Paris diretamente, tá? Então, dependendo do lugar que você se hospedar, pode ser que você tenha que pegar 2 metrôs diferentes, mas se você estiver perto de uma estação mais central, pode ser que somente com um metrô você chegue na Disney de Paris de forma simplificada. E a vantagem é justamente essa, que antigamente essa viagem custaria 5 euros para ir e 5 euros para voltar. Mas como nós tivemos essa mudança aí no metrô de Paris, que agora a cobrança para metrôs normais ou para metrôs RER é agora de 2,50 fixo por viagem, agora essa viagem, cada viagem custa 2,50. Então antigamente custava 10 euros para ir de Paris até a Disney de Paris e agora vai custar 5 euros para ir e voltar no caso, né? Cortou pela metade o preço, o que ficou muito bom com essas mudanças que a Prefeitura de Paris fez. E eu vou falar aqui agora sobre mais alguns dos passes mensais e semanais que Paris tem disponíveis, mas é importante falar que a Prefeitura de Paris falou que pode ser que nos próximos anos eles sejam descontinuados e trocados por outros passes. Como eles ainda estão válidos, eu vou falar deles para você, mas saiba que em breve eles podem mudar também. E se mudarem, eu vou fazer um vídeo de atualização desse aqui, então confere o canal e se inscreva que saem vídeos de viagem todos os dias. Hoje nós temos a opção, como uma única viagem custa 2,50, né? Nós temos a opção de comprar um carnê que já vai com 10 tickets e esses 10 tickets saem por 17,30 euros, ou seja, cada ticket sai por 1,73. Então, dependendo da quantidade de dias que você for ficar em Paris, pode ser que esse carnê valha muito a pena. Outro passe muito bacana é o passe Paris Visit, e ele permite que você compre o período de 1 a 5 dias e também que você personalize se você quer que ele cubra somente as zonas 1 a 3 ou todas as zonas, que seria no caso de 1 até a 5. E o preço desse passe ele varia conforme a quantidade de dias e as zonas selecionadas. Por exemplo, o Paris Visit das zonas de 1 a 3 por um dia custa R$ 13,55, por 2 dias custa R$ 22,05, por 3 dias custa R$ 30,10 e por 5 dias custa R$ 43,30. E já o Paris Visit cobrindo todas as 5 zonas, por um dia custa R$ 28,50, 2 dias R$ 43,30, 3 dias R$ 60,70 euros e 5 dias R$ 74,30 euros. Então, esses são alguns dos valores, mas esse não é o passe mais recomendado, porque esses valores aqui podem ficar muito caros. E sempre lembrando que a Prefeitura de Paris está atualizando esses preços a todo momento, então pode ser que depois que você veja esse vídeo, esses preços já tenham aumentado. Mas o passe que eu recomendo que você compre é o passe Navigo. Você pode comprar ele por 5 euros, eu recomendo que você leve já uma foto 3x4 direto aqui do Brasil, porque se você for deixar para tirar lá, eu já vi lugares cobrando de 5 a 10 euros só para tirar uma foto 3x4 sua para o passe Navigo. Então já carrega uma sua diretamente aqui do Brasil. E aí você consegue comprar esse passe em todas as principais estações lá de Paris, na versão presencial, né, onde tem um atendente te atendendo, e os preços dele são muito bons. Ele é aceito em qualquer forma de transporte público de Paris, o que inclui metrô,
os trens Hair e também o ônibus. E o pacote semanal para todas as zonas ele custa R$ 30,75 €, sempre lembrando que esse preço pode aumentar, e ele compensa para quem vai fazer pelo menos 21 viagens dentro de uma semana. E já o passe mensal ele custa R$ 86,40 €, o que compensa para quem vai fazer pelo menos 60 viagens dentro do mês. E aí você faz uma gestão ali para saber mais ou menos quantas viagens você vai fazer, para saber se esses passes aqui vão valer a pena ou não. Mas se você quiser só um passe que cobre as zonas 1, 2 e 3, ele tem um custo semanal de R$ 28,20 € ou de R$ 78,80 no seu passe mensal. Uma desvantagem do Navigo é que a semana dele, como esse é um passe semanal, né? A semana dele sempre começa a contar a partir da segunda-feira e termina no domingo. O que significa que se você comprar ele na quarta-feira, o seu passe semanal vai acabar de qualquer forma no domingo. Mesmo se você tiver comprado na quarta-feira, porque ele tem essa cobrança semanal fixa, né? Começa na segunda e termina no domingo. Então, se você comprou na sexta, esse passe semanal vai durar só até domingo. Depois, na outra segunda, você teria que comprar um novo passe semanal. Então, coloque isso também no seu orçamento para entender qual que é a data que você vai chegar, qual que é o dia da semana que você vai chegar em Paris, para saber se ele vai valer a pena, se você vai fazer um bom uso dele. Sempre lembrando que essa semana é de segunda a domingo. E falando um pouco mais sobre esse trem Hair, ele é um trem regional e, como eu falei antigamente, tinha esse problema que você poderia entrar nele utilizando um ticket comum, mas que se você fosse pego por um fiscal, você teria que pagar uma multa. E graças a essa mudança agora de 2025, não tem mais esse problema de você ter que se preocupar se você está entrando num metrô normal ou no metrô Hair, porque agora todos eles têm o mesmo preço. Isso foi uma novidade muito boa, porque antigamente o pessoal levava multa disso aí a rodo, porque o ticket comum, ele te deixava entrar no metrô Hair, ele não te barrava de forma nenhuma, mas se você fosse pego por um conferente, aí você tomava uma multa pesadíssima. Eu vou trazer uma dica aqui para vocês de como utilizar esse ticket. Basicamente, quando você compra esse ticket, seja o carnê de 10 ou um ticket comum, você vai receber um ticketzinho pequenininho que você vai passar ele na entrada da catraca para entrar na estação de metrô. E guarda esse ticket com você, porque você vai precisar passar ele novamente na hora de sair. E se você não tiver esse ticket na hora de sair, adivinha? Você também leva multa. Então, se você não vai conseguir sair pela catraca, aí você vai ter que chamar alguém que trabalha lá no metrô e esse alguém vai te cobrar uma multa para poder te deixar sair, já que você não guardou seu ticketzinho. Então, sempre guarda ele. E outra dica muito importante é que caso, vamos supor, você compre o carnê de 10 viagens, você guarde o ticket que você já utilizou para entrar no metrô em um bolso separado dos tickets que você ainda não utilizou. Porque depois, na hora que você for sair da estação, é importante você utilizar o ticket que você já utilizou para entrar, para sair também. Porque se você utilizar um outro ticket, como eles são todos iguais, né? Utilizar um outro ticket, basicamente você vai ter gastado 2 viagens para fazer uma só. Então guarda o ticket que você já utilizou sempre até sair da estação e guarda num bolso diferente dos outros tickets que você ainda não utilizou. E como uma última dica, agora falando sobre segurança, eu recomendo que você tome cuidado com os pickpockets, porque eles são muito comuns lá em Paris, que são os batedores de carteira. Já aconteceu comigo, inclusive, enquanto eu estava no metrô esperando junto com um amigo meu, de ele estar lá, eu estava sentado assim no metrô, né, na estação esperando o metrô, e meu amigo estava olhando uma máquina lá onde tinha bebidas, estava só olhando, só de curiosidade. E chegou um cara do lado dele e começou a conversar embolado em francês com ele não estava entendendo nada, e aí o cara ficou assim, emparelhado com ele lado a lado e ficou assim, ó, tentando abrir o bolso da jaqueta dele enquanto conversava com ele, tipo, lado a lado, né? E aí, quando eu vi isso, eu gritei, eu falei, ô, para com isso aí, falei em português mesmo, né, na hora ali do choque. E aí o cara veio querer brigar com a gente, eu e meu amigo ficamos morrendo de medo e a gente teve que despistar ele entrando no metrô. Quando foi para sair numa outra estação, ele quis sair na mesma estação que a gente voltou para dentro do metrô, ele voltou também, a gente voltou para fora e a porta se fechou e ele acabou indo embora. E a gente conseguiu fugir dele, né? Mas foi uma situação assim bem assustadora. E acontece dos batedores de carteira tentarem pegar carteira, celular, joias, relógios, abrir seu bolso para pegar dinheiro. Acontece com muita frequência, principalmente em metrôs, que são áreas que ficam lotadas, que às vezes você nem percebe que alguém está te encostando, está colocando uma mão no seu bolso. Então, eu recomendo que você tome muito cuidado. Desconfie de todo mundo, fique um pouco mais distante das pessoas, ande com a sua mochila para frente, se você tiver de bolsa transversal, sempre para frente. E uma coisa que eu sempre fazia em áreas de risco de pickpocket era andar com o meu celular
no bolso e a minha mão dentro do bolso segurando meu celular. Então eu sempre andava com a mão no bolso e eu estava com a mão no meu celular também. Ninguém conseguia dessa forma colocar a mão no meu bolso e roubar meu celular. Carteira, dinheiro sempre na frente, ou você pode também investir numa doleira. Inclusive eu tenho um link de uma que eu recomendo lá na Shopee. Doleira, para quem não sabe, é uma bolsinha que você coloca na cintura e coloca por dentro da sua calça, que aí você coloca dinheiro, passaporte, tudo que você quiser de mais valor, que é como vai estar dentro da sua calça ali, né? Ninguém vai conseguir de forma fácil colocar a mãozona ali e pegar. Então essas são as dicas com as mudanças que ocorreram no metrô de Paris. Agora o preço está fixo, o que foi uma novidade boa. Para mim ela é mais boa do que ruim, porque o aumento do preço da viagem para mim já ia acontecer de qualquer jeito, né? Tá tudo ficando mais caro. Então, se já ia aumentar o preço da viagem, que bom que agora eles incluíram todos os tipos de metrô numa tarifa fixa de 2,50 euros por viagem, né? Inclusive o Hair, como eu falei, já deu muito problema para muitos viajantes. Agora não vai ter mais tanto esse problema de você entrar num Hair sem saber e pagar o valor a mais. Além disso também, eu falei aqui um pouco para vocês sobre como utilizar o Google Maps e também sobre como que funcionam alguns dos passes semanais, mensais e diários que existem aí para facilitar a sua vida. Sempre lembrando que esses preços podem alterar porque eles estão alterando a todo momento, as cobranças ali de Paris alteram a todo momento e fica impossível fazer um vídeo atualizado a todo momento porque, como eu falei, esses preços eles aumentam assim todo dia. Deu na telha da prefeitura, eles vão lá e aumentam o preço. Lá em Paris é assim. Mas o metrô funciona muito bem e é muito recomendado, só tomando, claro, os cuidados básicos, mas você consegue se localizar utilizando meus vídeos aqui, os vídeos que eu ensino você a usar o Google Maps. Você vai andar de metrô em qualquer cidade do mundo, em Paris não é diferente, tá bom? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, considere se inscrever e deixar um like, porque saem vídeos de viagem todos os dias dos temas mais variados. E eu sou agente de viagens, faço roteiros personalizados e dou consultoria também para quem quer viajar, mas não sabe muito bem o caminho das pedras. Ou simplesmente prefere que alguém faça por você, porque às vezes você não tem tempo e enfim. Confere a descrição que tem minhas indicações de cupons de desconto para viagens, em chip de internet, seguro de viagem e também a minha lojinha da Hotmart, que tem roteiros de várias cidades do mundo aí já prontos, elaborados para quem quer viajar. E em caso de dúvidas ou contribuições para o vídeo, também pode comentar aqui que vai ser um prazer, eu vou te ajudar da melhor maneira que eu conseguir. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e tchau!